Salve, galera! Mais um episódio do Pausa pro Insight. Vitor Barberato, Jean Duncan e o Paulinho da Com4 e N outras coisas que a gente vai poder falar. Paulinho, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer ter você aqui. Queria te pedir para começar contando o começo da história. Acho que é legal a gente pegar esse storytelling aí, vai ser muito legal. Na verdade, eu que agradeço, né, o prestígio de estar aqui com vocês. Né? Obrigado. A gente vê o trabalho de vocês prosperando aí, eu acho interessantíssimo, né? Uma iniciativa fantástica. Tem chamado pessoas, tem acompanhado o canal de vocês. Parabéns aí pela iniciativa. Caramba, obrigado. Você está inscrito? Claro que estou inscrito, hein? Claro que estou inscrito. E se você está assistindo aí, por favor, deixa seu like aqui no vídeo. Isso faz com que mais pessoas vejam o nosso episódio também. Você viu o nível dos caras que estão inscritos. Pois é. Ele está inscrito, olha lá. Aí, velho, se você não tiver inscrito, é que você é Zé Ruela demais, cara. Um conteúdo de qualidade, né? A gente tem visto que é um conteúdo bem autêntico, né? Acho que quanto menos tiver plastificado, melhor, né? Mais legal, né? Eu acredito muito nisso. E o que acontece? Talvez algumas pessoas que não me conhecem, eu vim de família bastante humilde, né? Uma família de pessoas trabalhadoras. Eu nasci, na verdade, no hospital de Ribeirão Preto, mas fui criado na cidadezinha de Altinópolis. Pertinho daqui, né? 80 quilômetros aqui, né? A Grande Altinópolis. Ribeirão fica na Grande Altinópolis. Mais ou menos por aí, né? E fui criado lá, e família bastante humilde. Para as pessoas também que não me conhecem, eu tenho 10% de visão, 0,1 de visão, né? Tem algumas peculiaridades, eu não conheço cores. Eu estou falando tudo isso porque se eu encontrar com alguém por aí eu não cumprimentar, porque eu não vi mesmo. Quem é você? Você não vê cores também? Não enxergo cores também. Cara, que loucura, que legal. É interessante que eu estava num evento beneficente 2 semanas atrás e encontrei com a minha professora de primário. Eu falei assim, Paulinho, você lembra quando eu descobri que você não enxergava cores, né? É um negócio interessante. Você imagina, eu no prezinho, uma caixa de lápis de cor, que inclusive minha mãe trabalhou tanto para comprar tal caixa de lápis de cor super... Faber-Castell, 36 cores, né? Aí tinha um númerozinho que eu não enxergava a merda do númerozinho, né? Imagina só, né? Tinha um númerozinho que eu não enxergava, que depois tinha legenda que eu também não enxergava, e não enxergava a cor, não adiantava muito, né? E a professora lembrou essa semana passada aí, assim, pô, Paulo, você lembra quando descobriu, né? Assim, pô, engraçado, né? E só tive a comprovação de verdade do que eu tenho, que é uma anomalia genética, há pouco tempo atrás, por uma médica muito respeitada, a Espessoto, né? Muito respeitada aqui de Franca, assim, Paulo, você tem que fazer um exame genético. E até então descobriu que é uma anomalia genética raríssima, né? Cada 35 milhões de pessoas que acontece, precisa de 2 pessoas com essa mesma anomalia, né? Então você vê o tão quanto é diferente. Mas isso... Até nisso, né? Até nisso. Até nisso. Mas fora da curva, né? Mas nunca atrapalhou absolutamente nada. A gente sempre se adapta ao ambiente, né? E lá em Altinópolis eu tive uma vida de classe média baixa, como qualquer um. Andava de bicicleta? Não. Minha mãe não deixava. Pegava escondido mesmo dos amigos, né? Porque eu fui ter minha primeira bicicleta depois dos 18 anos de idade. Minha mãe não deixava, né? Muito cuidado comigo, né? Por conta da visão. Mas eu andava do mesmo jeito, né? Apanhava manga, caía do mesmo jeito, né? Vivia machucado. Óculos, então, imagina, eu usava óculos super forte desde os 11 meses de idade, né? E a minha mãe tinha 2 empregos, meu pai tinha mais 2 empregos só para comprar os meus óculos. Quebrava um por semana, que era um tombo por semana, né? Quase não deu trabalho. Não, minha mãe, eu vou te falar, é uma heroína, viu? É uma guerreira, viu? Mas eu sempre gostei de estar sempre ativo, né? Nunca levar isso para o lado da desculpa da muleta, né? Eu acho que a gente tem que usar esses desafios e crescer cada vez mais com isso, né? E meu pai é mecânico, né? Era chefe de oficina na época, uma oficina de mecânica de máquinas agrícolas, né? Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade lavando peça. Talvez as pessoas que não sabem o que é lavar peça, vai lá no lavador com óleo diesel, gasolina, lavei peça, aí acabei evoluindo, fiz alguns cursos de mecânica, né? Meu pai montou uma pequena oficina mecânica, eu trabalhava com ele, né? Aprendi o ofício da mecânica, eu fiquei bastante tempo com ele lá, mecânica de motores também, de máquinas agrícolas, tratores, né? Também, isso meu pai depois montou pessoalmente uma pequena oficina, onde eu fiquei com ele lá, né? De máquinas agrícolas. Me interessei bastante também por elétrica, né? Também fiz um curso de elétrica, além dos cursos de mecânica.
E eu tinha um entusiasmo muito grande por eletrônica também, né? Meu primeiro projeto de eletrônica eu tinha 15 anos, né? Foi um projeto até bastante interessante, foi uma rádio FM, cidadezinha de Altinópolis, 7.000 habitantes, né? Eu lembro direitinho que eu montei uma pequena estação de rádio com 250 miliwatts, mas pegava a cidade toda, né? E é uma confusão danada, né? Porque 15 anos já montou uma estação de rádio. Imagina só o rolo. Dani, quantos anos você tem? 17. O que você fez até hoje? Nada. Bosta nenhuma, né? Aí, tá vendo aí? Não, ele trabalhando aqui. Ele faz pauta, mas ninguém vê. Aliás, né, as pessoas falam muito hoje em AD, né? Pô, faço faculdade de AD, né? Pô, eu fui estudante de AD. Quem que não lembra na década de 80 do Instituto Universal Brasileiro? Nossa! Por correspondência, você lembra disso daí? Eu fiz eletrônica, sou formado em eletrônica, hein? Por correspondência. IAD, né? Por correspondência. Fiz vale diploma, será? Na época valia a experiência, né? Eu tive vários projetos, né? Mas aí tinha alguns desafios que era difícil de estar concorrendo, né? Dentre eles, alguns componentes da eletrônica se distinguem pelas cores, né? Eu sempre dependia de pessoas, né? Isso me chateava bastante, né? Para você fazer o cálculo de resistores, que é um dos componentes da eletrônica, é por cores, né? Cada cor tinha um valor, mas enfim. Aí meu pai montou esse pequeno comércio e ele tinha um sonho de eu estar com ele, né? Ajudar ele a administrar o negócio. Aí eu fiz escola de comércio, né? Juntamente com contabilidade, eu também sou contabilista, né? Fiz contabilidade. Mas sempre gostei de informática, né? Tecnologia. Da parte de tecnologia, né? Mas de família bastante humilde, né? A gente não tinha dinheiro na época, tinha até um certo preconceito. Imagina, cidadezinha pequenininha, né? Uma cidade voltada mais ao agronegócio, né? E imagina, em 95 surgiu a oportunidade de fazer curso de programação, né? Minhas primeiras linhas de programação foi por volta de 84, 85, né? Fiz alguns cursos, juntei um dinheirinho, comprei meu primeiro computador, né? Um MSX da Gradiente, né? Programação em Basic e em Assembly. Meu né? Deus do céu. Minhas primeiras linhas de programação. E eu adorava aquilo, né? Que era um desafio. Os programas de computador eram gravados em fita cassete. Lembram disso? MSX eu tive um. Então, foi meu primeiro computador MSX. A gente rodava o jogo, eu ia pra escola, deixava rodando a fita cassete, voltava, aquele negócio ficava rodando lá. Era interessante. Pra carregar um jogo, eu só usava pra jogar, né? Programar. Eu gostava de fazer algumas coisas diferentes. Alguma coisa útil, né? Que é normal. E aí eu acabei me aventurando também em fazer a faculdade, também fiz uma faculdade, eu me formei, na época chamava o curso Processamento de Dados, acho que não existe esse curso mais. Virou Sistema de Informação, eu acho. Né? Eu fiz na Universidade de Ribeirão Preto, me formei lá. E daí pra frente eu comecei a entender um pouco melhor. E eu conheci, inclusive, já no início da década de 90, a internet na faculdade. Que até então a internet ela não era disponível, né, comercialmente falando, né? Você tinha disponibilidade nas universidades, né? Eu achei interessantíssimo aqui, assim, poxa vida, né? É legal, né? Você ter a possibilidade de trocar informações, né? De uma pessoa que está do outro lado do mundo, trocar informações com outras universidades, né? Eu achava interessante, né? E em 94 eu já estava namorando, eu resolvi casar, e eu fui numa cidadezinha do lado procurar eletrodoméstico para comprar, eu estava passeando entre as lojas, eu fui numa cidadezinha lá de Batatais, de repente indo para o centro, tinha lá uma portazinha, falei assim, ó, que legal, né, que bacana, né? Eletrodomésticos e tal, entramos o pessoal de gravatinha, né, assim, pô, mas olhava assim, mas cadê o fogão, né? Quem está procurando, né? Não tinha fogão. Aí tinha uma mesa, uma escrivaninha, parece com um tipo de um videocassete embaixo, um computador, uma tela de computador. O cara, senta aqui que eu vou te mostrar o fogão. Assim, caramba, né? Mas que fogão é esse? Cadê o fogão? Não, é aqui, é eletrônico, né? É o primeiro contato que eu tive com as lojas eletrônicas na época da Luísa, inclusive até comentei com ela, segundo ela, diz ela que montou com os próprios braços aquela loja eletrônica, assim, caramba, né? Se você tem alguém vendendo eletronicamente
num simples tela de computador, né? E todo dia a pessoa ia lá com um disquete, carregava as imagens, com uma fita, carregava as imagens, assim, caramba, pode ser uma oportunidade também disso estar interligado com o mundo, né? Com a chegada da internet. Em 95 chegou a internet comercial no Brasil, né? Assim, poxa vida, cidadezinha pequena, moro em Altinópolis, de família humilde, mas quem sabe eu posso montar uma empresa nesse segmento? E não existia provedores de internet no interior de São Paulo, né? Aí em Ribeirão Preto surgiu um provedor, né, em 95 para 96. Em 97 eu achei interessante. Aí fui buscar recurso para isso acontecer. Eu me lembro direitinho que eu consegui juntar, eu prestava consultoria para algumas grandes empresas na área de informática nessa época, e juntei meus primeiros R$7.000, né? E a minha esposa, né, junto comigo, né, que aliás me apoiou sempre. Eu tenho muito a agradecer à família, principalmente a minha esposa, que esteve sempre junto comigo, né? Assim, pô, vamos então entender como é que funciona esse mercado e vamos montar um provedor de internet de acesso discado em Altinópolis, né? Olha, pensa bem, né? Mal tinha computadores e as pessoas não entendiam o que era a internet, né? Aí busquei algumas parcerias, né? Inclusive desses parceiros na época eu fui pedir humildemente ajuda de algumas empresas. Até então quem me ajudou foi as faculdades Clarentiano, né? O Budião, né? Uma pessoa fantástica que eu precisava que ele me emprestasse alguns equipamentos que ele já tinha usado, que na época ele já tinha montado um provedor, né? Já em 96 para 97. Você me empresta, você me arruma um pedaço do seu link, a gente vai até Altinópolis, eu começo a montar. Em 97 para 98 eu institucionalizei, quer dizer, eu tornei real a empresa, né? Isso em 98. Quer dizer, fez 25 anos esse ano, gente, a Com4, né? É surreal. 25 anos atrás. 25 anos, isso, 25 anos atrás. Aí surgiu dentro da minha casa. Eu sou literalmente aquele carinha lá, meio esquisitinho, que montou um negócio na garagem. No caso, o Vale do Silício, no caso. Mais ou menos aquela historiazinha, mas não com aquele glamour todo que a mídia fala, né? Com muito sacrifício, né? Já com criança pequena, a minha esposa me ajudando, varando as madrugadas, que eu fazia tudo, né? Eu era o suporte, eu era o técnico, eu que tinha que montar tecnicamente, eu que tinha que fazer a cobrança, a minha esposa me apoiando nos atendimentos. O desafio foi fantástico. E aí, aconteceu o primeiro ano. Em 98 para 99, eu tinha como também eu sou contador, né? Eu também tinha uma ideia de gestão. Né? Assim, poxa, eu tenho dinheiro, se tudo der certo nos próximos 6 meses, se eu suportar, eu acho que a empresa vai. E curiosamente, a minha empresa não chamava Com4 nessa época, ela chamava Skynet. Skynet, que legal. Aí eu tive que mudar por motivos óbvios, né? Talvez o INPI não queria ser o exterminador do mundo, não. E aí, aí consegui sobreviver pelos primeiros 6 meses. Em um ano, sobrou meus primeiros R$500. A gente ficou louco, né? Assim, poxa vida. Menino pobre, uma cidadezinha pequena, um negócio totalmente revolucionário na época. Só para vocês terem uma ideia, eu mesmo ia instalar a internet na casa das pessoas e as pessoas não tinham o tal do modemzinho de acesso discado. Eu tinha que comprar a plaquinha, né? Emprestar ou doar. Né? Aquela historinha, experimenta aí, não vou te cobrar nada não, fica aí 6 meses sem utilizar, não vou te cobrar não. Eu ia de bicicleta, eu tinha uma carinha um pouquinho muito jovem demais, as pessoas não acreditavam, eu tinha que ir lá de camisa de manga comprida, gravatinha, calça de linho e de bicicleta. E uma maletinha 007 na rua. Imagina só, parecia um maluco, né, na rua, né? E ensinava a pessoa, né? Depois da meia-noite para dar um tom só no telefone. E o suporte era a gente que fazia mesmo. Eu e a minha esposa que trabalhava, varava a madrugada. Aí sobrou esses primeiros R$500 na época. Assim, poxa vida, sobrou um dinheirinho, né? Pagamos as contas. E aí, dessa questão de gestão, que eu levo muito isso a sério, assim, caramba... daqui a pouco as grandes empresas vão chegar e eu preciso me movimentar para o negócio prosperar, para o negócio sobreviver, né? E eu fui buscar parceiros, sócios para continuar o negócio, para expandir de Altinópolis para o mundo. Eu precisava disso,
né? E aí eu estava entendendo que existiam algumas empresas no segmento na região, a própria Faculdade Clarentiana, que tinha um provedor de internet, lá em Orlândia, que tinha outra empresa, que era uma escola também, assim como a faculdade, era uma escola que tinha por acaso um provedor de internet, e lá em São Joaquim da Barra também, uma outra empresa de software, né, que por acaso tinha um provedor de internet. Não eram os negócios principais deles, mas era o meu. Chamei eles para sócio, né? E aí nós formamos a Com4, que foram 4empresas.com, né? Por isso que surgiu. Olha aí que da hora. E, claro, sempre assessorado por uma boa agência de publicidade, né? Que associou esse nome, fez a gente formatar esse nome, né? E aí nós saímos dos primeiros 100 clientes na época de acesso de escada em Altinópolis. Saímos para a região, para mais 4 cidades, Franca, na verdade Altinópolis, Batatais, São Joaquim da Barra e Orlândia. Os primeiros 6 meses nós fomos para 27 cidades. Em 2 anos, para 3 anos, nós estávamos em 210 cidades em toda a região de São Paulo, Minas e Goiás, né? Passamos a fazer o tal do acesso de banda larga, que surgiu na época, né? Que seria os acessos ADSL, e expandimos o acesso para toda a região. Depois nós passamos por uma outra fase, pela falta de infraestrutura das empresas de telecomunicações, que eram as nossas parceiras, né? Eu precisei também sair de Altinópolis de 99 para 2000, eu vim para Franca, né? Por que eu vim para Franca? As pessoas me perguntam muito, mas Paulo, mas por que você escolheu Franca? Não podia ser Ribeirão Preto? Né, uma cidade talvez comercialmente um pouco mais pujante, né, do que Franca. Até mais próximo, né? Era mais próximo, inclusive, né? Altinópolis é muito mais próximo. Mas também a gente tem que entender que dentro de um negócio, né, a gente tem que pensar muito na questão a gente como pessoa. Propósito, né? Qual o propósito de ir para Ribeirão Preto, né? Talvez eu seria mais um. Mas Franca, eu entendi que Franca precisaria mais do meu apoio para, vamos colocar entre aspas, asfaltar tecnologicamente Franca, né? Franca estava menos provido de tecnologia nessa época e eu vi a oportunidade do meu conhecimento, né? Dos parceiros, né? Desbravar. Então eu vi oportunidade. Aliás, pessoal, Franca é uma cidade de grandes oportunidades. Né? Muita gente vê a pessoa falando, porque Franca é isso, Franca é aquilo. Não, Franca é uma cidade de grandes oportunidades. O Jean defende muito isso, né? Sempre que eu ouço falar, eu sou de Ribeirão Preto também, né? Vim para cá em 2018, o Jean de São Paulo, e a gente sempre fala, né? Quando o pessoal fala, sempre que vê alguma coisa da nossa agência, fala, mas vocês não são de Franca não, né? Cara, não fala isso, cara. É uma cidade incrível. E tem muitos negócios, né? O meu cunhado trabalha na Embraer, e ele é de Franca, mas não mora em Franca desde os 17 anos. É o contrário, né? E ele fala, cara, quando eu conto sobre Franca, final de semana, coisa assim, ele fala, cara, eu não imaginava que Franca tinha tudo isso que você está me falando. Eu falei, tem muito mais. Muito mais. É que eu não conheço nem 10%. Franca é incrível, né? É o que eu sempre falei. Acho que a gente que vem de fora, às vezes parece que acredita mais na cidade que os próprios francanos. E ainda assim, Franca é pujante, cresce absurdamente, vem numa... É uma cidade de grandes oportunidades. Se encontra uma situação de grande oportunidade, uma situação muito bacana. Ainda com todos os defeitos, né? Imagina se ainda tivesse apoio, suporte e as pessoas acreditassem mais o quanto isso aqui não decolaria. Eu enxergo não só, vamos dizer assim, Franca é muito estigmatizada, né? Muito. Você vai numa grande reunião de uma grande multinacional, a gente atende algumas multinacionais, o pessoal fala, mas você está em Franca? Não, uma cidade boa para se morar, tem pessoas maravilhosas, não é isso? Essa questão tecnológica, nós estamos vencendo esses desafios que Franca existia. Um atrás do outro. É um desafio, né? Por exemplo, Franca tinha um problema seríssimo de comunicação de dados. Franca estava ilhado, né? Porque a Franca, do ponto de vista logístico, ela não é tão interessante, ela não está perto de grandes rodovias, né? De grandes fluxos e com isso atrapalhou um pouco a chegada dos links das grandes operadoras de telecomunicações. Inclusive, eu tive de estimular alguns concorrentes meus, concorrentes da região, que estava fora de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, né? Grandes empresas provedoras de internet que estavam lançando redes de comunicação de dados de altíssima performance,
O projeto deles não era passar por Franca. Qual que é tecnicamente eles fazem? Eles vão nas rodovias, eles cortam a rodovia, colocam a fibra ótica dentro desse duto e vai passando, né? Aliás, a maior porção de comunicação de dados é através de fibra ótica, não é via satélite, pessoal. O pessoal às vezes confunde um pouco. É através de fibra ótica. E o que eu fiz? Esses amigos concorrentes, eu convidei para conversar. Falei assim, poxa, não desvia não, vamos passar por Franca. Olha para você ver. Eu incentivei os meus concorrentes amigos a vir para Franca. Para prosperar junto. Porque tem espaço para todos. Tem espaço para todo mundo. Exato. Né? Eles já estavam iniciaram os projetos, tiveram um pouquinho de dificuldade, porque a gente do interior, a gente é um pouco bairrista, né? Os prefeitos na época, os órgãos públicos não estavam deixando passar pelas rodovias municipais. Fiz questão de pegar meu carro, né? Colocar ele no meu carro, conversar com os prefeitos da região. Fui em todos os prefeitos da região, de Francas, Batatais, Ribeirão Preto, todas as cidades, Serrana, Altinópolis, Patrocínio Paulista, falar com todos eles para deixar. Eu talvez era um pouco mais conhecido do que eles, tinha um pouco mais de prestígio por estar na região. Assim, poxa, deixa o pessoal passar. Isso aconteceu, né? Tanto é que hoje a Com4 é o grande hub desses provedores. Hoje 95% dos dados que passam pela região passam por dentro da Com4. A gente cedeu espaço e infraestrutura para eles também se desenvolver na nossa região, que é uma questão que eu falei bem no início, uma questão de propósito, trazer para Franca prosperidade, né? Crescimento, né? E acreditar que Franca tem potencial, né? Então, só que para isso a gente tem que se doar, né? Não é só sugar, a gente também tem que se doar, mostrar propósito, né? E dizer que Franca tem potencial e que a gente está aqui para contribuir para o crescimento de todos nós, né? Ajudar no desenvolvimento, claro. Entregar alguma coisa de volta é sempre importante, né, Paulinho? Claro, a gente participou de várias empresas, né? Empresas na época que estavam desenvolvendo essa parte do e-commerce que está tão pujante hoje, né? Empresas aí, vocês devem conhecer o pessoal do iRoba, né? Rodrigo, grande amigo nosso. Aqui atrás, ó. Tem a TV atrás de mim o tempo inteiro, né? iRoba é patrocinador master nosso do Pausa. Você conhece o Rodrigo de muito tempo, então? O Rodrigo foi um dos primeiros amigos, parceiros, desde quando eu cheguei a Franca. É um visionário também, né? Amigo da gente, cliente, né? Então a gente estabeleceu também grandes lastros de amizade, grandes lastros de conhecimento, de você compartilhar esse conhecimento e crescer, porque de verdade, gente, a cada passo que dá, a gente entende que a gente não sabe nada, né? A gente sempre aprende o tempo inteiro. É engraçado. Aliás, sempre aprendi isso. O que eu tenho muito a agradecer, né? Que eu tive a oportunidade de estar com pessoas e aprender com pessoas dentro da minha empresa melhor do que eu. Eu acho que esse é o grande desafio do empresário. Estar com pessoas melhores que a gente. De repente, você acaba sendo o orquestrador disso, né? Que é uma habilidade que a gente tem que desenvolver como empresário, empreendedor, né? Que é uma habilidade de orquestrar sempre pessoas melhores do que a gente. Isso é um aprendizado. A maior dificuldade que tem, na verdade, quando você monta uma empresa, que é contratar alguém igual a você. Eu vou só fazer o gancho agora, já que ele falou do Rodrigo, né? Para puxar o gancho aí da iRoba, nosso patrocinador master, está até aqui na TV, ó, do Pausa pro Insight. Então, se você quiser montar a sua loja virtual, a partir de R$120 por mês, você já pode montar a sua loja, começar a vender. Se você tem um emprego, você pode montar a sua loja, deixá-la vendendo sozinha, atender seus clientes de noite e fazer a transição para um full-time job aí com a sua própria loja virtual. A iRoba é a plataforma perfeita para isso, fácil de operar e muito, muito acessível para você montar a sua primeira loja. Acesse então iRoba.com.br e escolha o seu plano ainda hoje. Tá certo, senhor Jandan? É isso aí, né? Mas é muito legal isso aí, Paulinho. Eu penso a mesma coisa. Aqui na agência eu passo muito por isso, né? Muitos clientes me procuram muitas vezes e eu falo, olha, fala com tal pessoa porque ele é muito melhor do que eu para muitos assuntos. Na verdade, a gente tem um time que se somar...
cada um individualmente são muito melhores do que eu para tudo isso, e a ideia é essa. Claro. Que sejam melhores e que sejam sempre compondo um time com diferentes aspectos. Acho que essa é uma outra dificuldade também que existe. Né? Complementar, né? Acho que as habilidades são complementares. E o engraçado de tudo isso é que quando mais a gente se doa, mais as coisas acontecem ao nosso favor. É estranho isso, né? Porque quando mais você se doa, mais as coisas acontecem positivamente com você. É fantástico, né? Eu acho isso maravilhoso, né? Maravilhoso. Às vezes amigos me questionavam, pô, Paulo, mas você está ensinando o cara como fazer, mas eu estou aprendendo junto com ele, né? Então é mais ou menos por aí, né? Se doar, estabelecer inclusive, o que é importante, honestidade, né? Ser sempre honesto, doa quem doer, né? Porque às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, né? E para isso a gente acaba, de uma certa forma, a balança acaba descontrolando um pouquinho, né? Mas lá na frente você vê que as coisas sempre acontecem positivamente. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei a Franca, eu procurei os governantes na época do setor público, assim, poxa vida, né? Os órgãos podiam estar se interligados, né? Podia estar isso em alta velocidade, podia estar todos os hospitais, escolas estar interligados isso via fibra ótica, de altíssima velocidade. Passou-se alguns anos e eu apresentei esse projeto. Olha, vamos fazer uma coisa? Eu desenhei o projeto junto com a minha equipe, junto com os fabricantes, e dei isso para a Prefeitura de Franca. Eu dei dado, olha só, o projeto está aqui, licita e põe isso para funcionar, né? E o prefeito antecessor, um tempo atrás, gosto de sempre manter a neutralidade política, pessoal. O prefeito, né? Da época. O prefeito da época acreditou na ideia, o fez, né? E Franca se destacou como uma das cidades mais bem conectadas da nossa região, até mais que Ribeirão Preto, viu, pessoal? Por incrível que pareça. Até esse prefeito que passou, ele não sei, ele é político, mas ele não gosta muito de contar algumas coisas, mas ele fez. Eu tenho admiração pelo esse trabalho que ele fez. Eu não concorri, porque na época também não tinha empreiteira para construir. Foi doado. Fui muito criticado pelos meus concorrentes, mas por que você não construiu e vendeu para a prefeitura? Porque a prefeitura não estava conseguindo viabilizar. Porque você sabe, né? Quando você entra em setores públicos, existem muitos interesses terceiros, né? Sim. Então você tem que, às vezes, se desfazer desses interesses, né? E ir por um interesse só, que é o interesse da população como um todo, né? Pelo povo como um todo. E aí aconteceu e deu certo, né? Na época, inclusive, estabeleci umas parcerias bastante interessantes pela confiança, né? Eu me lembro muito bem, não sei se vocês lembram, na época da internet, a rádio, né? Porque houve essa época da internet, a rádio sem fio, que era uma loucura aquilo, dava uma chuva, parava tudo, mas não tinha outro jeito, não tinha infraestrutura de telecomunicações como tem hoje, né? Inclusive, um parceiro que eu tenho gratidão eterna e agora é estendido ao filho dele, que foi o seu Riad do Tower. Olha para você ver. Olha lá, hein? O Tower, na época, eu fui lá falar com o Riad Júnior, né, do Tower. Eu falei assim, eu preciso de um ponto central na cidade para distribuir a internet e a rádio, porque não tinha condições, né, financeiramente de colocar fibra ótica para todo mundo, era muito caro na época. E o seu Riad prontamente lá do Tower estabeleceu uma parceria conosco, colocamos internet em todos os apartamentos na época de altíssima velocidade no prédio, acho que foi um dos pouquíssimos prédios de época que já tinha internet de alta velocidade nos quartos, né? Então a gente teve esses parceiros que eu tenho eterna gratidão aí. Então acho que vamos puxar, nada mais justo, né? E também parceiro nosso, né? Todos os patrocinadores do Pause, então, cara, Tower Franca também é um patrocinador nosso. Olha só. E o Riad tem um recado pra gente, né? Vamos agora falar o Riad filho, lógico. Júnior. Riad, o que você manda pra galera? Conta aí pra gente. Fala, Jean. Fala, Vitor. Fala, meu amigo Paulinho. Bom ver você aí falando, contando os causos da Com4, da parceria que a Com4 tinha e tem até hoje com o Tower. Nós temos um vínculo aí de trabalho, de negócios de muitos anos e o Tower é muito feliz de ter você conosco. Mas agora falando aí pro pessoal, a galera do Pause, galera, tá a fim de fazer um evento fora da curva? Tá a fim de ter um evento com a cara do Tower? Vem aqui, vem conhecer as nossas instalações, nosso buffet, nosso cardápio. Valeu? Tamo junto!
Valeu, Riad, show de bola, né? Sempre participando ativamente. Paulinho, ó, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu acredito bastante, que é não só a gente trabalhar, se desenvolver, mas a gente também poder desenvolver o ecossistema e de alguma maneira retribuir para a cidade, para o ambiente que a gente está inserido, né? É uma forma de agradecer, né? A cidade tudo que nos acontece. É isso, o que faz pela gente, fazer fluir essa energia. Uma contrapartida, né? E eu sei que você participa de um monte, já participou e participa de um monte de outros projetos, inclusive no terceiro setor. Conta pra gente. A gente fica talvez um pouquinho pelos bastidores, agora um pouquinho mais em evidência, mas eu ativamente eu sou um entusiasta pelo setor de educação, né? Dona Maria Lídia, um beijo. Maria Lídia Borges, uma pessoa fantástica que garimpa grandes talentos no setor de educação. Né? Da Pedra Bruta e do Pulga Cuca. Isso. Da Maria Lídia, eu tenho profunda admiração por ela, é uma pessoa boníssima. Ela é incrível, ela é incrível. Ela tem uma força, aquela senhora, um conhecimento ímpar. Ela é uma senhora já e ela participou, teve uma passagem, ela participou de um processo seletivo para incubar lá em Impera. Que legal. O pitch dela foi fora de base. Assim. Você tem que ver essa mulher dando um pitch sobre o projeto que era o Pulga Cuca. Sim. Então, assim, você vê um monte de gente no pitch e tal, e o dela, ela veio e, assim, atropelou. Foi muito bacana. Ela tem a lucidez, a claridade. Um fôlego absurdo, né? De outro mundo, cara. Com quantos anos? Deve ter... Eu não sei falar, mas assim... Não é bom falar, não é bom falar muito. Muitas experiências. Tem muitos anos de experiência, ela tem, né? Muitos anos de experiência. Ela é bastante experiente. Ela é ligada ao setor de educação, eu tenho profunda admiração por ela. Que legal. Muito bacana. Participei do projeto dela, ainda participo, né? De forma bem pelos bastidores. Também faço parte do conselho da Câmara dos Lojistas também, de Franca, né? Alguns diálogos também, participo tecnicamente de algumas coisas também com a própria CIF também, né? De forma bastante indireta, né? Mais a parte de infraestrutura hoje. A gente também patrocinou, entre aspas, né? O crescimento tecnológico da CIF também, de construir uma rede de fibra ótica para interligar o centro de Franca até o nosso data center, para interligar com a CIF, né? A parte tecnológica deles lá, né? E eu participo também há bastante tempo, pouco mais de 6 para 7 anos, da PAI de Franca, né? Na diretoria da PAI. Eu estava até o ano passado como diretor financeiro, e esse ano eu fui, né, convocado, né, como presidente da PAI de Franca. A gente tem dado a contribuição do pouco que a gente sabe, né, da experiência de gestão, né, de governança que a PAI tanto precisa, né? Uma instituição fantástica, né? É uma instituição que merece a atenção de Franca. É uma grande oportunidade de aprendizado ali dentro também, viu, pessoal? E outra, é bom enfatizar, pegando o gancho da PAI, a PAI talvez é um pouco incompreendida, talvez pela ignorância nossa mesmo, né? Assim, poxa, a PAI é um hospital, é um lugar... Não, a PAI é um lugar de alegria. E a PAI, ela não é uma instituição de caridade. A PAI não é instituição de caridade. A PAI é uma instituição para trazer dignidade para a pessoa com deficiência. Né? Sim. Até outro dia uma mãe deles me perguntou: porque a PAI tem que doar. Não, a PAI não doa nada. A PAI não doa nada. A PAI recebe o carinho das pessoas, né? O apoio das pessoas, porque a PAI é uma instituição também particular, que muitas pessoas confundem. Mas a PAI é de governo, a PAI é do município, a PAI é do estado, da federação. Não, a PAI é uma instituição particular que presta serviços para o Estado, muitas vezes, né? Te presta serviço, é uma prestadora de serviço, no qual o Estado não paga realmente o que custa, e a gente vai atrás da contrapartida, né? Junto à população. Fazendo o quê? O leilão da PAI, que aconteceu até pouco tempo atrás. Agora em setembro, pessoal, faço o convite aí, na segunda quinzena de setembro, tem a São Genaro, festa tradicionalíssima, já faz parte do calendário cultural de Franca. Sim. Estão todos convidados para comer bem. Qual que é a data? Vai ser agora depois do dia 7 de setembro, da próxima semana. Tá, na semana de 14 de setembro. Dia 14 Bacana. de setembro. Então, daqui a pouquinho. Falta pouquíssimo. Falta um pouco menos,
sei lá, de 20 dias para que aconteça. Então, a partir de 14 de setembro, a gente tem a festa de São Genaro. São Genaro, sim. Que é uma das ferramentas que a PAI tem. E tem o telemarketing também, que às vezes a dona de casa quer fazer uma doação mensal, né? A aposentada, o senhorzinho lá quer fazer uma doação, né? Tem o nosso telemarketing, né? Que fez 25 anos, inclusive, o nosso telemarketing também, mais de 25 anos. Olha que legal. E tem um outro programa interessantíssimo, né? Que é a empresa Apaixonada, no qual as empresas, né, de Franca e região pode ter o selinho de responsabilidade social. Paga lá uma pequena porção. Veja bem, isso não é só para as grandes empresas, que também tem um pouco de estigma nisso, né? Não, mas só as grandes empresas que ajudam. Não! Desde o barzinho lá do seu Zé na esquina, né? Às vezes a loja que está no centro, ou a grande indústria que está no setor industrial, não importa. Todos têm a oportunidade de ajudar, né, nessa contrapartida que a PAI tanto precisa. E como que faz? Olha, para a empresa poder, como tem muita gente no nosso público são empresários. Sim. Né? Como que ele pode se cadastrar, saber mais? Olha, existe um telefone que deve colocar embaixo ali da PAI. Vamos colocar. Né? Que pode entrar em contato lá com a nossa coordenadora, com a Cida. A Cida que vai fazer essa abordagem junto à equipe dela, o empresário, explicar um pouco mais. Aliás, esse programa tem crescido cada vez mais. Olha, gente, Franca tem um povo maravilhoso, né? É um pessoal solidário, porque, olha, a PAI de Franca atende mais de 1.300 pessoas de forma direta e muitas de forma indireta. Olha, por dia, quase 2.000 pessoas giram dentro da PAI ali. E nós temos um orçamento estimado para a PAI, para agora para o exercício de 2023, veja bem, é orçamento, não é faturamento, de 14 milhões e meio de reais. É muito dinheiro. É muito grande. E olha, nós temos um déficit... Já são 2.000 pessoas por dia. E lá a gente serve refeições, né? Você imagina só, são mais de 1.000 e tantas refeições por dia que é servido lá dentro, né? Que a gente serve o café da manhã, o almoço, o café da tarde. A gente recebe algumas mães lá também que não tem como voltar para casa. A gente tem uma casa de acolhimento lá das mães, na PAI. Olha, é muita responsabilidade, pessoal. E olha, desse orçamento nós temos um déficit de 30% a 35%. Ou seja, a gente já começa o mês devendo 400 mil reais. E onde que a gente busca essa diferença? Na generosidade da população. Ou é no telemarketing, né? Ou é na São Genaro, ou é na empresa Apaixonada, né? São as promoções que a gente faz. Ou é vender uma feijoada, uma pizza, a gente está correndo atrás. O que a gente não pode, né, é deixar de dar dignidade para a pessoa com deficiência. É uma grande responsabilidade de todos nós. Sensacional. Bacana demais. E como que a PAI ajuda essas crianças no dia a dia? Você falou que passam em torno de 2.000 pessoas por dia lá. A PAI ela atende em 3 pilares. Na educação, lá tem escola, né? Lá na parte social, né? Na parte social, que acolhe a família, entender o que aquela pessoa está precisando, né? E também na área de saúde. Então são 3 principais pilares, né? E veja bem, a PAI de Franca atende Franca e mais 12 cidades na região, né? Isso pouca gente sabe também. Né? E é um desafio gigantesco. Imagina esses meninos viajar, né? Dessas cidades para cá. É um negócio assim, gente, é maravilhoso, sabe? E você precisa ver a festa deles, na parte cultural, inclusive. Lá tem a bandinha deles lá, você precisa ver a banda que eles têm lá. Aliás, faço o convite para toda a população de Franca e região. Vai lá conhecer. Vai lá visitar, que lá é um lugar maravilhoso de se conhecer. Precisa agendar, Paulinho? Liga antes e agenda, é melhor? Ou só chegar na porta? Olha, como faz? Seria interessante ligar lá na PAI, no telefone. Esse mesmo número que a gente está pondo aqui na descrição. Que está ali, isso, mas a gente faz questão de vocês lá conhecerem. Por que é bom agendar? Porque eles são pessoas que têm, às vezes, alguns atributos especiais que precisam ser, às vezes, preparado o ambiente para eles. Porque uma das missões que a PAI tem é preparar essas pessoas para serem autônomas na vida, né? Lá, por exemplo, tem a cozinha para eles aprenderem a lidar numa cozinha, lidar no seu quarto, no seu dia a dia, né? Trazer independência. Trazer independência para essas pessoas. É um dos desafios. Que bacana. E ligado totalmente com a sua história, né? Que você traz, não usar de muleta
alguma limitação e transformar isso em um potencial, né? Claro. Todo mundo tem coisas boas para poder estar fluindo, né? Que bacana. Eu acho fantástico isso. E o que isso deve energizar, o que isso deve te trazer de... Olha... O quanto deve ser bom para quem está envolvido nesse processo. É fantástico, sabe? Eu estive recentemente com o nosso prefeito e a gente está sempre em contato com o setor público, buscando, né, para ver, porque também são clientes da PAI, né? Por exemplo, o município de Franca compra serviços da PAI, né? Aliás, é um dos nossos maiores clientes, que é o município de Franca. É claro, um pouco distante do que realmente precisaria do ponto de vista financeiro, mas de repente do que eles conseguem, né? Vamos colocar entre aspas, né? Não vamos crucificar, né? Nós estamos fazendo a nossa parte também, né? Porque muita gente fica só esperando o setor público, né? A gente também tem que fazer a nossa parte. Não é Sem isso? dúvida alguma. Sim. Né? Não adianta só jogar pedra. Não, né? Tem a contrapartida, né? Não adianta só apontar o problema, tem que pensar na solução também, traz a solução. Claro. E ele até comentou assim, poxa, Paulo, você está aí um tempinho legal, né? Você atua, né, senhor prefeito? A gente está sempre aí, correndo atrás, né? Vamos ver se o ano que vem a gente vai passando a bola, a gente quer sempre renovar, né? Está sempre renovando na PAI. Paulo, vai pensando aí, viu? Porque é difícil. Pessoas também... que para assumir uma responsabilidade dessa não é fácil. Como eu bem disse no início, eu fui convocado, né? Existe lá uma maneira... porque eu sou um representante dos pais ali, né? Como eu disse, é uma entidade particular, né? Ela gera de forma independente e precisa de uma diretoria, né? Existe uma eleição, né? E eu fui meio que convocado a estar participando desse desafio, né? Dos próximos 3 anos aí. Venha se candidatar. Quantos candidatos tem? Você. É bem por aí, viu? É bem por aí. Muito tem bom. Bastante gente... Estava conversando aqui, você vai agora. Mas é desafiador, mas energiza a gente. Eu até falo muito, para quem tem um pouco mais de intimidade comigo, da empresa, eu tenho uma fama... dizem, né, que eu trabalho muito, que eu não paro um segundo, né? Quase não dá para perceber. Mas eu não tenho problema com o tempo, sabe? O tempo para mim é uma questão de prioridade. Eu não tenho problema com o tempo, né? O tempo é uma questão de você se adaptar. Sim. Tanto é verdade que alguns anos para cá eu tenho a minha quinta-feira sabática, né? Às vezes quinta-feira as pessoas querem me achar, a minha secretária já sabe, ixi, hoje você não vai achar o Paulo. Mas sabe muitas vezes onde eu estou me escondendo? Lá na PAI, né? Olha só. Que demais. Confesso eu que a gente chega lá, a gente acaba renovando as energias e entendendo que a gente não tem problema algum, né? A gente acha que tem algum problema. Vai lá ver que você vai que os desafios nossos são muito menores, né? São bem menores. Mas isso vem de você desde a questão da visão que você comentou, né? De pegar o problema. O problema ele é do tamanho que a gente deixa ele ficar. Isso. Né? Você consegue minimizar o problema, passar por cima dele e aquilo ser só mais uma coisa do dia a dia. Né? Ainda mais convivendo com quem precisa de muito mais atenção, carinho, respeito, dignidade. Né? Talvez é uma das minhas características. Estou sempre me desafiando o tempo inteiro. Eu sou muito insistente, né? Eu sempre tive bastante insistência com as coisas. Eu tenho uma certa dificuldade, ou uma dificuldade grande de leitura, mas sempre dei um jeitinho de pedir para o computador ler para mim, ou a minha esposa sempre participou comigo, lê as coisas para mim, agora tem a minha secretária para me apoiar também, me ajuda a ler. Eu tenho algumas, talvez, deficiências que é um pouco difícil de corrigir, a ortografia, isso não depende da leitura. Moçada, tem que estudar, ler bastante, porque a ortografia precisa da leitura, né? E são coisas que é complexo, mas eu sou bastante insistente, aprendi a fazer de tudo. Embora, como eu disse, minha mãe nem bicicleta eu deixava eu ter, né? Fui ter a minha porque eu comprei depois dos 18 anos de idade, pessoal, né? Mas eu aprendi, eu fazia escalada de montanha, eu adorava fazer escalada, fiz curso de escalada, descida de cachoeira, então eu adorava fazer canyon. Já fiz, andava de bike depois, fazia muito essa parte de bicicross, já fiz bastante, né? Algumas pessoas não concordam muito, mas acabei aprendendo e andei muito tempo de moto e carro, por incrível que pareça, com 10% de visão. É claro, escondido da minha mãe e do meu pai, mas... Né? Numa próxima oportunidade eu conto para vocês em relação à minha carteira de motorista, que hoje não existe mais. Mas existiu? Existiu há um tempo atrás. Um dia eu conto.
Tiraram essa carteira? Imagina a briga em casa. Você vai parar de dirigir, pelo amor de Deus. E é claro que eu não posso dirigir, eu só tenho 10% de visão, né? Eu sou muito entusiasta pela área de aviação, eu era o que chamava de rato de hangar. Eu sempre ia nos eventos, amigos que tinham avião, aprendi a voar, inclusive. É claro que eu não vou solar, né? Não vou andar sozinho, mas aprendi a voar. Senhoras e senhores, estou aqui hoje para fazer o voo de vocês. Eu já dei esses sustinhos a algumas pessoas já. Hoje eu vou só no meu simulador, viu, pessoal? Imagina, cara. Eu sou um grande entusiasta pela aviação, eu gosto muito de voar, né? E com os amigos, né? Por enquanto, só com os amigos, né? É sempre bom, né? Ter os bons amigos que tem um bom rancho, tem uma boa lancha, que tem um bom avião, né? Não precisa ter, mas tem que ter amigo que tem, né? Então, mas é legal. Muito bacana. É isso aí, a minha vida é bastante incrível. Assim, né? Confesso eu que os desafios todos os dias, né, são enormes, né? O mundo está muito competitivo do ponto de vista de negócio hoje, extremamente competitivo. A pandemia nos mostrou algumas lições de vida, né, de sobrevivência. Muitas pessoas dizem, a sua empresa, Con4, uma das empresas mais importantes do interior do estado de São Paulo, no segmento de data center, não só de acesso, né? A gente tem uma rede de fibra ótica, né? Um grande hub de interconexão de todos os outros provedores, mas um data center importantíssimo, talvez não, é o data center mais importante do interior do estado de São Paulo, do segmento de missão crítica, né? A Con4 hoje, a nossa empresa atende clientes de missão crítica na área de healthcare, inclusive, né? Na área hospitalar. Você tem uma ideia, tem massa crítica de grandes hospitais que toda a parte computacional nós que fazemos, né? Na área jurídica, na área industrial, né? Timidamente ali do nosso jeito, né? Nosso jeito de interior, caipira de ser, que eu tenho orgulho de falar que eu sou caipira do interior de São Paulo, né? Faço questão disso, embora a gente tenha presença hoje com clientes em todos os continentes, né? A gente tem clientes desde os continentes americano, asiático, africano, inclusive, enfim. Rompemos barreira. Que são as características mesmo da própria internet, né? Perfeito. Vamos dizer assim, né? Mas com a pandemia, confesso que o trabalho aumentou muito. Assim, poxa, então a Con4 cresceu muito mais financeira. Cresceu sim. Mas também a gente não podemos esquecer que as empresas, de uma certa forma, perderam a musculatura financeira. As pessoas param de observar, porque todo mundo tem que ir para casa. E para você montar uma infraestrutura disso? Teve grandes universidades, que são os nossos clientes, que do dia para a noite, agora todo mundo vai para casa. Você imagina o custo operacional disso, né? Quanto muda tudo. Né? Muda, né? O jeito de pensar, né, das pessoas mudaram. Mas olha, pessoal, toda a fundamentação da minha formação, né, inclusive até da empresa, da forma como eu sou, e eu levo isso muito a sério dentro do nosso negócio, é que as pessoas são importantes, mas as máquinas são substituíveis. Nunca se esqueçam disso. Então eu levo muito a sério quando nós temos reuniões presenciais. Quantas vezes eu saí daqui, fui lá para os Estados Unidos para ter uma pequena reunião lá. Uma reunião, você saiu daqui para ter uma reunião de 1 hora nos Estados Unidos, eu vou, ou vai em São Paulo, ou vai onde. Eu faço questão, é claro, a gente usa as nossas ferramentas eletrônicas para fazer as nossas videoconferências, né? Às vezes as pessoas até de uma certa forma cria até uma certa chacoalha, vamos fazer a nossa call, né? Que eu acho horroroso quando fala isso, né? Horroroso. Fazer uma call. Fazer uma call. Né? Mas eu faço muita questão de estar olhando no olho das pessoas, né? Não tem nada que vai substituir isso. Isso não tem como, né? Nada vai substituir isso. Você vê a energia que a pessoa transmite para você, né? O nosso escritório lá, que não é exatamente feito para receber a população como um todo, mas a gente faz questão que o nosso cliente vai lá nos conhecer, tomar um café conosco lá. Aliás, falando em café, né? É isso que eu ia falar. Puxa vida, hein? Eita, é isso. Não, por favor.
Eu acho que eu não vou nem puxar o gancho. Vamos trocar o Jean aqui. Dani, vamos fazer o seguinte, velho. Daqui pra frente, se o convidado não der gancho, eu nem falo com ele. Não, eu troco os convidados, eu troco um dos nós dois. Acabou. Olha, daqui pra frente, se o convidado não der gancho, a gente não vai mais falar nada. Cara. Que é isso, hein? Falou de café, merece um presente, tá vendo? Olha, terceiro, tá louco. Eu nunca vi isso aqui na minha vida. Olha, a nossa região... Já pode pedir música. Olha, você tá brincando, cara. É maravilhoso. Cara, eu tenho uma máquina de café em cada andar da empresa. Você acredita num negócio desse? O pessoal consome café, eu acho que mais que água, viu? Olha, então, presentinho da Olinto Café pra você. Olha, fantástico. É um produto de qualidade, a gente conhece, né? São cafés especiais da Alta Mogiana. Eu são sei incríveis. Tadeu e Bruna já foram vítimas do Pausa também. Já foram vítimas do Pausa. E patrocinam a gente desde o primeiro episódio do Pausa. Muito bacana. Então, se você quiser ter essa experiência aí de um café especial na sua casa, é só acessar olintocafé.com.br e fazer a sua compra. Loja da Olinto montada na Iroba também. Então tem interligação ali dos patrocinadores do Pausa. Então você pode comprar na loja online e ter Olinto Café na sua casa quando quiser para aproveitar um cafezinho especial, né? Eu fui criado, né, no meio dos cafezais. Meu pai, como mecânico de máquinas agrícolas, acompanhei ele. Café sempre teve no sangue, na verdade, viu? A gente sempre conviveu no setor de agronegócio, que inclusive é um dos ganchos da nossa Franca, né? Franca, principalmente Franca e região, pela altitude, pelas características, tem um dos melhores cafés do mundo. Sim. Não é do Brasil, não. É do mundo. Eu tenho orgulho de falar. Muitos prêmios. Tem grandes cafeicultores, né? O Olinto é um deles, né? Que produz cafés de excelente qualidade. Tô aqui fazendo propaganda não, gente. Eu que eu sou consumidor mesmo. Mas é uma realidade, Paulinho. É bacana isso, porque assim, né? Eu viajo bastante, o Vitor também. E quando a gente chega em outras cidades, principalmente, bom, se forem produtores de café, na hora que você falar que é de Franca, vira assunto. E o que tem me surpreendido é que Franca tem se destacado tanto nesse segmento que tem diversas cidades que não têm contato com café, não tem a cultura do café e que já falam do café de Franca. Uhum. Então isso já começou a ter uma representatividade muito maior do que tinha há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Curiosamente, um dos meus primeiros clientes foi do setor de café. É mesmo? Opa, cafeicultores, né? Olha que legal. Foi um dos meus primeiros clientes. Aliás, inclusive na época eles nem sabiam. E tem um fato curioso, viu, de um desses agricultores, que eu fazia o suporte todo, né? A minha esposa me dava o suporte mais administrativo, mas o técnico mesmo eu que fazia, né? E aí começamos a implantar a internet lá na década de 90, né? E os caras, mas vou fazer o que com isso? Um belo dia recebi uma ligação às 5 horas da manhã. Era um fazendeiro, produtor de café, perguntando: como é que eu vejo aqui a previsão do tempo na internet? Olha para você ver. Nossa. Isso em 1998, né? Presença de 5 anos. Aonde que ele... né? O tão quanto era importante nessa época para o setor de agronegócio, no caso de café, para entender se naquele dia ia ter geada, como é que ia ter a previsibilidade, programar a colheita, o tanto que a internet é importante no agronegócio, né? E agora muito mais que tudo, né? Sim, a automação chegou com muito forte para eles, né? A pleno. Muito bom. Cara, a gente chegou a hora, né? O negócio passa voando. 10 segundos agora. Foi bom. Melhor não usar louco, mesmo. Cara, tá louco. Quando usa, só fala merda. Tá vendo? É desse jeito. Aqui cara, a agressão eu usei é desse o microfone. jeito. Achei incrível o Vitor não usar o microfone. Tira essa porra daí, vai. Ô, Dani, na próxima o Vitor não precisa nem ter microfone. Não, o gancho do patrocinador não precisou, já era. Foi bom demais. Paulinho, a gente sempre pede, cara, pra... Assim, muito bacana tudo que a gente conversou. Essa história é muito, né, incrível, tudo mais. E a gente tem o hábito de pedir sempre para que vocês deixem uma mensagem, além de tudo que já foi falado, é meio que mais uma chance de quem está assistindo, né, a gente, de tirar algum insight, de dar uma visão de futuro, né? Então a gente pede para você deixar para a gente, que mensagem que você deixa para essa galera que está no mercado agora, para quem às vezes está meio não entendendo, a gente está falando um monte de tecnologia tudo ao mesmo tempo, no agro, também tem a questão da inteligência artificial que está vindo com força. Deixa uma mensagem de futuro, a tua visão de futuro. Você que é um cara visionário aí. Olha, eu vou falar mais do que futuro, eu vou falar de presente, né? Eu acho que a gente tem que viver todos os dias como se fosse o último dia, pessoal. A gente tem que acreditar no agora.
né? É o agora que vai fazer o depois, né? Então, estudar essas novas tecnologias que estão acontecendo. Você falou muito da questão da inteligência artificial, que na verdade a inteligência artificial já existe desde a década de 50, de 60, né? Agora está mais acessível a gente, com pessoas, né, comuns, vamos dizer assim, né? E aprendizado sempre. E entender que quem constrói os nossos negócios são as pessoas, né? Essa relação de pessoas, de estudar, de relacionamento, né? De respeito do próximo, ajudar o próximo. O terceiro setor é muito carente muitas vezes disso, do entendimento, né? Trazer o seu conhecimento à tona para as pessoas que estão em volta de você. Eu acho que a mensagem que eu dou é isso, é distribuir o seu conhecimento para a gente prosperar para o futuro, mas viver intensamente o hoje. É isso. Bacana. Tomou? Impossível falar alguma coisa depois disso. Cara, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Passa muito rápido o tempo quando é alguém desse naipe, né? Com toda a pompa e circunstância. Cara, obrigado, Paulinho. Valeu? Valeu demais. E esse foi mais um episódio do Pausa pro Insight. Obrigado. Valeu. E se você ficou até aqui, nós vamos colocar 2 episódios de tecnologia para você poder curtir. Bora lá.